Boa noite. Quem que mandou beijinho pra mim? Ah, tia Ana. Oi, tia, tudo bem? Como tá aí? Todo mundo tá conseguindo me ouvir? Estão me ouvindo bem? Estão vendo bem? Dá um joinha pra mim, pra eu saber. Oi, Dai, tudo bem? Boa noite pra quem tá chegando. Estão me ouvindo bem? Dá um joinha pra eu saber que tá tudo certo, que estão me ouvindo, estão me vendo. Vivi, Cat, tudo bem? Boa noite. Oi, Dai, como você tá? Tá tudo bem por aí? Melhorou as coisas por aí? Oi, tia, que bom. Quem for chegando, me dá um oizinho pra ver, porque às vezes não aparece todas as carinhas pra mim. Boa noite, Vivi, como tá? Atendendo bastante com a mesa radiônica. Oi, Nê, boa noite. Tô esperando o pessoal entrar. Ai, que bom, Dai. Que bom. Graças a Deus, né? Graças a Deus que essa fase tá passando. Oi, Mauro, boa noite. Tudo bem? Que saudades. Vou esperar mais uns minutinhos o pessoal entrar, que aí a gente vai começar essa live de hoje. A live de hoje é para falar sobre, né, o tema que eu coloquei, né, que é sobre a ferramenta do corpo, né, como conversar com o corpo e sobre o puxão de energia. Eu escolhi esse tema por quê? Porque como eu falo muito, né, tem vários lugares, né, vídeos meu e as pessoas que passam comigo e que faz curso comigo, tal. E aí eles ouvem muito eu falar da ferramenta do corpo que eu uso, né, que eu uso, né, e usei durante todo esse período que eu fui criando toda esta minha realidade. E uma das ferramentas que eu mais uso é a ferramenta do corpo puxão de energia, né? E então eu recebo muitas perguntas, né, sobre o corpo, como conversa, né, como que faz para ficar mais afinado com o corpo, como que faz para que o corpo responda sempre as nossas perguntas com mais precisão, né, com mais afinidade, né, com o corpo. E então, até recebi uma pergunta a respeito disso no meu grupo do Telegram ontem, né? Como que faz, né, para conversar com o corpo? E por que conversa com o corpo? Né? O porquê que a gente utiliza essa ferramenta? Então, é sobre isso que a gente vai falar. Eu vou entrar aqui no Instagram também, que eu vou fazer junto, e aí a gente vai entrar nesses assuntos. Se alguém tiver alguma pergunta, também pode colocar aqui, tá? Que eu vou responder.
Eu tô entrando no Instagram, mas hoje não sei o que tá acontecendo aqui. Vamos pedir como pode melhorar. Como pode melhorar, como pode ser mais fácil. Que a internet colabore com todos nós. Eu entrei no Telegram também. Oi, Dani, boa noite. Tudo bem? Saudade de todo mundo, né? Porque todo mundo aí distante, né? A gente não pode nesse momento ter o contato. Oi, Bia, amore. Tudo bem? E aí, mas logo, né, isso passa e aí a gente pode voltar. Enquanto isso, a gente vai se falando aqui, né? Ainda bem que a gente tem um recurso da internet, onde a gente pode se ver, se falar, né? A gente pode conversar um pouco e trocar experiências, né? Trazer novas ferramentas, novas formas de fazer para a gente poder criar mais na nossa vida, mais possibilidades, né? Mais facilidade e mais tudo que a gente escolher, né? Deixa eu ver aqui, que eu já vou começar a falar. Então, assim, então a live de hoje a gente vai falar sobre a ferramenta do corpo, né? O porquê que a gente utiliza essa ferramenta do corpo, como a gente utiliza, né, para criar mais facilidade, para criar mais comunhão, engajamento com o nosso corpo, para que o nosso corpo possa responder de forma mais afinada, né? E também sobre o puxão de energia, que também é uma das ferramentas que eu uso muito, né? Então, como eu recebo muita... Oi, Beri, tudo bem? Boa noite, beijinhos. É uma ferramenta que eu uso muito, as duas, né? E por isso que eu recebo perguntas sobre isso, né? A primeira coisa, assim, né? O porquê que a gente usa a ferramenta do corpo. Tem até uma historinha um pouco engraçada, né, de uma pergunta que me fizeram. Porque assim, quando a gente fala, né, a história do nosso corpo, tem muitas crenças, tem muitas pontos de vista sobre o corpo, que esta realidade, né, que a forma que a gente vive foi criada, foi desenvolvida e tal. E a nossa mente, ela trabalha através das referências de como a gente foi criado, de como a gente viveu toda a nossa vida, né? De como a gente ouve tanto da nossa família, amigos, pais e também da própria sociedade e tal. Então, assim, o que normalmente se fala muito? Que dá muito enfoque no ser infinito, ou ser infinito ou espírito ou alma, o que cada um, né, quiser colocar, porque cada um de a forma que funciona para si. E sempre o corpo ele sempre fica assim, porque morre, o corpo acaba e o corpo não, vamos dizer assim, não dá tanto valor ao corpo, no sentido de que ele também faz parte desta realidade, dessa criação, né? Então, o ser infinito, né, que nós somos, ser infinito, espírito, alma, o nome que quiser colocar, ele está aqui nesta realidade porque nós temos um corpo. Se nós não tivéssemos um corpo, nós não estaríamos nesta realidade, certo? Então, quando a gente fala, né, que a gente precisa do corpo para viver na matéria, né, nessa questão, né, nessa matéria que nós vivemos hoje. Quando a gente pergunta, né, se eu perguntar para vocês, né, um ser infinito, ele come, né? Ele dorme, ele precisa de dinheiro, ele precisa dessas coisas materiais? Não, o ser infinito não. Mas o nosso corpo sim, né? Porque ele vive nesta matéria. Então, assim, como seria, ao invés de utilizar uma das coisas só, se nós conseguíssemos usar as duas coisas juntas, né? Elas em comunhão.
E isso faz com que a gente crie mais na nossa vida, crie mais possibilidades, crie mais facilidades e crie muito mais até a respeito de nós mesmos para nos conhecermos. Então, assim, quando a gente fala, né, que o corpo é o que está vivendo nessa realidade, e se o corpo é que precisa do dinheiro, é o que precisa comer, é o que precisa trabalhar, é o que precisa interagir com essa realidade, então o corpo ele tem uma energia própria, né, ele é uma ferramenta própria que ele pode trazer para a gente mais consistência energética das coisas, né? Então, o nosso perceber a respeito das coisas. Então, assim, quando a gente está falando de fazer perguntas para o corpo, né? De fazer. Para que a gente consiga ter uma afinidade melhor e uma criação melhor nesta realidade. O nosso corpo é uma ferramenta própria e ela é uma ferramenta energética. Até por isso que quando a gente faz as perguntas para o corpo, a gente faz a pergunta no presente e no futuro. Né? A gente pergunta, corpo, você escolhe, sei lá, trabalhar em tal coisa para daqui. Aí a gente pergunta, vai criar mais para daqui? Para agora, né? Vai criar mais para daqui 1 ano, para daqui 2 anos, para daqui 20 anos ou para daqui 50 anos? Por quê que a gente faz a pergunta assim? Porque a nossa mente, ela não alcança essa referência, né? A nossa mente, ela é controladora. Então, ela quer controlar até aquilo que a gente vai escolher. Por quê? Porque dentro da realidade que a gente vive, pelas referências que a gente tem, muitas vezes a nossa mente, ela não permite que a gente alcance outras possibilidades de perceber outras possibilidades de criação, né? Então a nossa mente ela vai colocando, né, vamos dizer assim, barreiras, né? Por quê? Porque se a nossa mente ela só vai conseguir reconhecer algo que ela já viu. Se ela não viu, ela não vai reconhecer. E por que a gente entra também com a ferramenta do corpo? Porque o que a mente não reconheceu, o corpo reconhece de forma energética, né? Que a gente está falando da forma energética do nosso corpo. Somos energéticos, somos energia. Então, o que acontece? Quando a gente faz a pergunta a longo prazo, e mesmo que seja uma pergunta que a nossa mente tem alguma referência, quando faz ao longo prazo, a nossa mente ela não consegue, por ela ser uma mente lógica, né, cognitiva, ela não consegue alcançar aquilo. Então aí o nosso corpo ele traz, vamos dizer, a referência verdadeira, né? Quando a gente fala, olá, boa noite aqui no Instagram, que tem gente entrando aqui, tudo bem? Boa noite. Então, assim, quando a gente fala, né, do nosso... Oi, mãe, boa noite. Boa noite. A tia voltou, parece que tinha caído a internet dela. Então, quando a gente fala de conversar com o corpo, é para que a gente tenha essas referências sem a interferência da nossa mente lógica, cognitiva, que traz referências das crenças, dos pontos de vista fixos e das limitações que a nossa mente tem. Então, por isso que a gente fala que é para criar mais, né? Que é para criar mais expansão, é para criar mais possibilidades na nossa vida. E assim, é engraçado porque assim, como eu uso essa ferramenta o tempo todo, né? Tem 2 pessoas que trabalham comigo que numa das reuniões ela falou assim, né, sempre fala assim pra mim, como que vai ser isso? Aí eu falo, eu vou perguntar pro corpo. Aí eu vou perguntar pro corpo. Aí um dia ela falou assim pra mim, Caio, eu não sei o que eu faço da minha vida, mas eu não tenho um corpo pra perguntar. Né? Eu comecei a rir, porque aí eu virei pra ela e falei assim, não, amor, você tem seu corpinho. Eu pergunto pro meu corpinho das coisas que eu tô escolhendo e você pergunta pro seu corpinho. Mas eu não sei. Falei assim, então eu vou te ensinar a você perguntar pro seu corpinho, porque todo mundo tem um corpo. Todo mundo que tá aqui tem um corpo. É esse o corpo que nós temos, é esse corpo aqui, né? Então, quando a gente faz a pergunta para o corpo, a gente vai perceber a resposta do corpo, ou a sensação do pescoço para baixo, né, da cabeça para cima.
tá? Do pescoço para baixo. Então, assim, é, eu vou até contar para vocês, né, como que foi desenvolvida essa ferramenta para mim, como eu desenvolvi, né, e como ela foi criando para mim, para que vocês percebam que essa ferramenta pode criar, né. Então, assim, primeira coisa, né, quando a gente fala de perguntar para o corpo, o que a gente faz, como que faz isso, né? Primeira coisa, o que eu falo para a pessoa fazer? Eu falo para a pessoa ficar em pé, né? Aí a pessoa fica em pé. E aí eu peço para a pessoa, né, para ela dar um comando para o corpo dela. Corpo, baixe todas as suas barreiras. Baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras. Por quê? Baixar as barreiras. Eu acho que eu já falei em alguma live, não sei, o que são as barreiras, né? As barreiras são pontos de vista fixos que a gente levanta, né, em alguns momentos na nossa vida, no nosso dia a dia, quando acontece alguma coisa que a gente não sabe lidar. Então, por exemplo, aconteceu alguma coisa que eu não gostei com uma pessoa ou com uma situação, eu subo uma barreira acreditando que eu estou me protegendo, né? Que eu estou me resguardando. Essas barreiras, toda vez que a gente levanta uma barreira para uma coisa, a gente levanta barreira para tudo. A gente fecha o nosso receber. Então a gente cria uma separação da gente com todo e com todas as outras coisas. E aí quando a gente fala de consciência, consciência inclui tudo, certo? Inclui tudo. Então, se consciência inclui tudo, a gente não tem separação de nada, né? Então, por isso que quando uma das primeiras coisas... Oi, Josué, boa noite. Tudo bem? Por isso que quando a gente fala que uma das coisas falo para a pessoa ficar em pé, e a primeira coisa ela é baixar todas as barreiras. Porque se ela tiver algum ponto de vista sobre isso, ou se ela subiu uma barreira com alguém, ou por qualquer motivo, por alguma coisa. E às vezes quando a gente vai fazer a pergunta, a gente tem ponto de vista sobre aquilo que a gente vai perguntar, né? Provavelmente, porque a gente tem ponto de vista sobre tudo, sobre um monte de coisa. E a gente pode ter ter subido barreiras por outras questões também durante o dia. Então, quando a gente dá esse comando, corpo, baixe todas as suas barreiras, o corpo ele vai baixar as barreiras, né? E aí ele vai baixando todas as barreiras, que aí você abre toda a sua energia, o seu perceber, e você abre o seu receber, né? Essa é uma primeira coisa. Depois que eu falo para a pessoa baixar as barreiras, eu falo para ela expandir a energia dela, né? Como que é a expansão, né, da energia? É quando você dá um comando para o seu corpo, falando, corpo, expanda a sua energia do tamanho da sua sala. Aí você fala, corpo, expande a sua energia do tamanho da sua casa, né? Corpo, expande a sua energia do tamanho da sua cidade. Corpo, expande a sua energia do tamanho do estado. Corpo, expande a sua energia do tamanho do país. Corpo, expande a sua energia do tamanho do planeta Terra. Corpo, expande a sua energia do tamanho do infinito, do universo e depois do infinito. Então, assim, o corpo expandiu toda a sua energia. Você baixou todas as barreiras, você expandiu a sua energia. E aí, a partir daí, aí a gente começa o exercício de conversar com o corpo. E aí, a primeira coisa que faz depois disso, você faz uma pergunta para o seu corpo. Corpo, me mostra um sim? E aí, o seu corpo ele vai fazer algum movimento. Que aí você vai perceber no seu corpo, através de uma sensação. Boa noite, Rose, boa noite, Socorro. Você vai perceber através de uma sensação, né? Ou através de algum movimento. O meu corpo, quando eu faço as perguntas para ele responde sim, se movimentando para frente e não se movimentando para trás. É a resposta do meu corpo, mas cada pessoa tem a sua própria forma de conversar com o corpo, de forma de funcionar. Então tem gente que vai para os lados, tem gente que o sim é para trás, tem gente que sente o não na mão e o sim na outra mão, né, na direita e na esquerda.
né? Então, cada pessoa vai perceber como que é o seu sim e o seu não. Por isso que a gente pergunta, corpo, me mostra o sim, e depois, corpo, verdade, me mostra o não. E aí, a partir desse momento que você já sabe qual é a sua resposta de sim e não, aí você pode começar a fazer as perguntas. E as primeiras perguntas que a gente faz, as perguntas que a gente já sabe a resposta, para saber se o corpo está respondendo da forma correta, né? E aí a gente pergunta, né? Você fala assim, corpo, verdade, meu nome é Karina? Aí o meu corpo faz o movimento. Aí se eu falo, corpo, verdade, meu nome é Fernanda? Aí meu corpo faz o movimento de não. Então, primeiro a gente faz essas perguntas. Aí depois o corpo tá calibrado, né? O corpo tá respondendo de forma correta. Aí você pode começar a fazer as perguntas que você quer saber, daquilo que você quer escolher. Mas assim, é muito importante saber. Então, por exemplo, que você faça uma escolha, que você faça uma pergunta de uma escolha que você está pensando se você faz ou não, e você na sua mente você acredita que o seu corpo vai falar sim. E uma grande surpresa, porque eu já vi isso acontecer várias vezes, aí o corpo vai falar e não. Aí você fala, nossa, corpo, tá me traindo. Por quê? Porque na sua mente você tinha criado a expectativa de que o seu corpo falaria sim. E, gente, funciona, porque assim, eu tive várias coisas que eu acreditei que o meu corpo falaria sim e o meu corpo falou não, né? E aí eu vou contar para vocês as experiências, né, e do que foi criado a partir disso. Então, quando a gente começa a fazer as perguntas, né, e o corpo vai falar o sim ou não, se o seu corpo fala sim, ainda assim, quem vai escolher realizar aquilo ou não é você. E se o seu corpo falar não, ainda assim quem vai escolher realizar aquilo sempre vai ser você. Por que eu falo isso? Porque já teve coisas, né, que eu vou contar para vocês, de determinados momentos de eu perguntar para o meu corpo se eu queria aquilo, e o corpo falou sim, mas naquele momento não era, vamos dizer assim, dentro da situação momentânea, não tinha como eu realizar. Então eu sei que é uma escolha do meu corpo e que eu vou fazer o quê? Se eu tenho uma escolha que o meu corpo tá falando que sim, que é uma coisa que vai expandir, que é uma coisa que vai criar mais na minha vida, o que eu vou começar a fazer a partir daí? Eu vou começar a fazer as perguntas para o universo para que eu crie infinitas possibilidades, né? Para que eu tenha aí novas possibilidades de chegar naquilo que eu estou escolhendo, né? Então, nem sempre o que o seu corpo vai falar que sim, você vai conseguir realizar naquele exato momento, mas é uma escolha que você pode, trabalhando com outras ferramentas, através do puxão de energia, que é isso que eu vou contar para vocês, que aí vocês vão conseguir expandir, né, criar possibilidades para chegar na atualização. Então, assim, uma história, né, que aconteceu comigo. Uma das coisas. Eu comecei trabalhar mais com a ferramenta do corpo depois que eu fiz o fundamento de Axis, que foi em julho do ano passado. E a partir daí, eu comecei a desenvolver muito essa ferramenta e cada vez mais que você usa a ferramenta, mais afinado você fica, mais alinhado, mais em comunhão e mais engajado com o seu corpo você fica, né? E aí você vai percebendo as coisas assim de uma forma até mais fácil, mais tranquila e tudo mais. Então, uma das coisas que assim, logo que eu saí, que finalizou o fundamento, eu tinha a escolha de fazer uma classe que chama classe de 3 dias de corpo, que é uma classe onde você fica vários dias, 3 dias, né, aprendendo, né, e correndo processos corporais. É uma classe avançada da Axis, né? E aí, o que aconteceu? Quando eu escolhi essa classe, eu perguntei para o corpo falou que sim, que ele escolhia. E aí ia ter uma classe desse curso em novembro, né? E quando chegou na semana, eu fiz a pergunta pro corpo, você escolhe fazer a classe de 3 dias de corpo?
Sim. Corpo, se você fizer a classe de 3 dias de corpo, vai criar mais para daqui 5 anos? Sim. Vai criar mais para daqui 10 anos? Sim. Então ele tava dando sim para tudo. Eu falei, ok, né? Aí tinha essa classe com esse facilitador, e eu perguntei pro meu corpo, corpo, você escolhe fazer a classe de 3 dias de corpo com este facilitador? Não. Aí eu murchei, né? Corpo, você escolhe fazer nessa data? Não. Falei, nossa, né? E agora? Ele quer fazer, mas não quer fazer com essa pessoa e não quer fazer com essa, né, nessa data. Então eu falei assim, como era uma escolha, né? E realmente fazia sentido para mim fazer aquilo, eu realmente escolhia. Eu falei, então eu vou fazer as perguntas para que eu tenha boa noite, Jaimir, boa noite, Aline, tudo bem? Então o que que eu fiz? Eu comecei a fazer as perguntas para o universo para que o universo me mostrasse quem seria o facilitador, em que data, em que momento eu faria esse curso, né? Mas a resposta do universo foi assim, ó, porque acho que não foi no mesmo dia. Quando eu escolhi fazer essa classe, tinha um único facilitador desta classe no Brasil, né? A maioria era tudo fora do Brasil. E aí, de repente, tô passando lá no Instagram e aí eu vejo uma postagem da facilitadora Naomi Irene, que ela facilitava a classe de 3 dias de corpo. E eu falei assim, como assim, né? Nem sabia, né? Porque era muito recente. E aí ela era a primeira facilitadora desta classe aqui no Brasil, mulher. E aí, o que eu pensei na hora? Perguntei pro corpo. Corpo, você escolhe fazer com a Naomi Irene? Sim. Aí eu mandei uma mensagem para ela, né? Perguntando para ela como seria criar uma classe de 3 dias de corpo aqui em Campinas, porque ela é de Curitiba. Mas muito rápido assim, ela me respondeu. E ela me respondeu da seguinte forma: Karina, é o seguinte, eu vou ter uma classe de 3 dias de corpo em Indaiatuba, e aqui do lado. Porque você não escolhe ser, então, promoter desta classe? E eu falei, sim, eu escolho. Perguntei pro corpo, o corpo falou que escolhia. Eu falei, ok. Sempre perguntando se aquilo ia criar mais, né? Se ia expandir mais pra mim, pra todo mundo. Oi, Patrícia, tudo bem? E aí, o que que aconteceu? A gente fechou essa parceria, né? E começamos a trabalhar em cima dessa classe e tudo mais. E quando chegou no comecinho, no 1º de dezembro, a classe seria dia 16, 17 e 18 de dezembro. Quando chegou dia 1º de dezembro, eu não tinha ninguém inscrito nessa classe ainda. E como promoter, né, a gente tinha um fechamento de que eu precisava levar alunos pagantes para eu ganhar a classe, né? E chegou dia 1º de dezembro, como eu estava lidando com um monte de coisa até então, eu não tinha ninguém, não tinha nenhum aluno ainda inscrito, né? E aí, o que eu resolvi fazer? Oi, Vera, boa noite, tudo bem? O que eu resolvi fazer? Falei, como que eu vou criar isso, né? Já tinha perguntado pro corpo, o corpo falou que sim, o corpo falou que expande, o corpo falou que cria, ok, como que eu vou criar isso? E aí, eu falei assim, eu vou começar a fazer puxão de energia. E aí eu comecei a fazer puxão de energia, que eu me propus de fazer de 21 dias, né? Claro que ia passar, mas tudo bem, tava fazendo puxão de energia pra um monte de coisa, não era só pra isso. E eu comecei a fazer puxão de energia pra trazer os alunos pra essa classe. E aí, fiz o 1º dia, fiz o 2º dia, fiz o 3º dia. Quando foi, acho que no dia 5, mais ou menos, de dezembro, tinha 2 pessoas que estavam mais ou menos, estava na escolha, não sabia se fazia comigo, né, ou se fazia em uma outra classe que ia ter em São Paulo com uma outra pessoa. E aí ela falou assim, eu vou ter uma reunião hoje, e aí eu vou conversar com a colega e a gente vai decidir com quem a gente vai fazer. E aí eu falei, vai fazer
uma reunião hoje. Aí o que eu fiz? Puxão de energia. Aí eu puxei a energia delas pra mim, pra que elas escolhessem fazer comigo. Nisso, passou pouco tempo depois, elas me retornaram falando que elas iam fazer com a gente. Então eu já tinha 2 alunas, faltava 3. Como pode melhorar? E aí, eu sempre perguntando pro corpo, eu falei, corpo, como será, né? Eu fui perguntar pro corpo. Se eu falei assim, porque o acordo é, se eu não tenho as 5 pessoas, eu pago a classe, né? E aí eu fui perguntar pro corpo, se eu não tiver as 5 pessoas, você quer pagar pela classe? Meu corpo falou, não. Eu falei, como assim, corpo? Você quer fazer, mas não quer pagar? Como pode melhorar? Falei, mas tá bom, corpo. Então, se você tá falando... E assim, como é interessante, porque assim, eu brinco assim, né? Mas eu sempre... as referências que o corpo me trazia, né? Me traz... eu nunca questionei, porque como vai vir, da forma que vai vir, eu joguei para o universo. Então, como, quando, onde, por quê, como que vai acontecer, é o universo que sabe como isso vai acontecer. Então, o que eu fiz, né? E aí eu perguntei pro corpo, a gente vai trazer as 5 pessoas? O corpo falou, sim. Eu falei, como pode melhorar? Corpo, então tá bom. Então eu vou continuar fazendo puxão de energia e sei lá, se conecta aí no universo. Então é que essas pessoas, então, que estão na escolha de fazer essa classe, que você traga corpo, né? Traga ela até mim, para que haja essa conexão. Porque é assim que acontece quando a gente faz uma escolha e a gente entra nas perguntas e a gente joga, a gente solta pro universo, né? O puxão de energia, a gente faz muito isso. A gente puxa, expande a energia, puxa, e aí depois a gente solta nossos fios, que eu vou explicar depois como a gente faz, para fazer essa conexão com as pessoas. Para que as pessoas que estão querendo a sua contribuição, a sua energia, elas te encontrem. E encontra. Eu vou contar outras coisas para vocês. E encontra. E aí, o que aconteceu? Como foi passando, né? Aí foi, acho que mais ou menos lá pro dia 6, dia 7. E eu confiando que o corpo falou que ia criar. Ok, tá criando. O que aconteceu? Quando chegou lá pro mais ou menos dia 6, dia 7, a terceira pessoa deu a resposta que ok, que ia fazer. Eu falei, como pode melhorar, né? Estourando no norte. E aí, passou-se mais um dia, aí curso, 5 dias antes do curso, eu recebi... Voltou aí pra vocês? Porque a internet caiu. Voltou, gente? Me dá um joinha aí que voltou. Voltou, né? Deu uma caída, a internet hoje tá meio devagar. Então, e aí o que aconteceu? Eu recebi uma ligação falando que teve uma situação aonde seria a classe e que a classe não poderia mais acontecer lá. E aí me fizeram a proposta de trazer a classe para Campinas. Qual foi a primeira pergunta que eu fiz? Qual foi a primeira escolha que eu fiz? Naomi, como seria criar uma classe de 3 dias de corpo aqui em Campinas? E aí me fizeram, se eu escolhia então trazer a classe para cá, eu como host e tudo mais. E assim, aí fez todo sentido para mim a resposta que o meu corpo estava dando, né? De que eu ia ter os 5 alunos, porque em vez de 5, foram 10 alunos, né? E aqui em Campinas, que foi do jeito que eu escolhi, né? E assim, ainda, né, me fizeram a pergunta o seguinte, você tá fazendo puxão de energia? E eu falei, tô. Por quê? Porque eles percebiam energeticamente a criação dessa classe aqui, né? Então, assim, eu não só... O meu corpo só não deu todas as referências, né? Como também o puxão de energia também criou tudo isso, né? Também junto comigo, meu corpo, energia, tudo, criou-se tudo isso. Então, assim,
Para vocês perceberem que mesmo que quando o nosso corpo ele dá uma resposta que na hora a gente não entende, por isso que eu falo, faz as perguntas, solta para o universo, porque as possibilidades elas chegam até a gente. E a gente começa, depois a gente entende e fala assim, nossa, por isso que o corpo falou que sim para isso, que era para continuar dentro dessa linha, né? Então tem várias situações, né? Tem muitas, né, situações com o corpo, porque eu uso essa ferramenta o tempo todo, que foi criando sempre mais para minha vida, né? Uma das coisas quando eu atualizei o Instituto, né, que eu abri a sede do Instituto aqui em Campinas em fevereiro, né? Porque uma das perguntas para o meu corpo no começo do ano foi: corpo, você escolhe abrir um instituto? E o corpo falou que sim. E aí, a segunda pergunta foi, porque como eu tava lidando com um monte de coisa, início de ano, tinha um monte de projeto, eu falei, tá, então corpo, é o seguinte, eu não tenho tempo para correr, para procurar lugar, né, para ver essas coisas agora, então vamos fazer um acordo. Você traz, então, o instituto até mim. E aí soltei, joguei pro universo e soltei. Mas foi na mesma semana. Essa conversa com o corpo foi dia 7 de janeiro, isso foi dia 9 de janeiro. Que aí eu, no momento assim, olhando, fui sair na janela, olhei e eu vi a placa do instituto. Onde é o instituto hoje? Tava uma placa de aluga-se. Eu falei, como pode melhorar? Já marquei com a imobiliária, fui lá ver tudo. Depois que eu vi, aí eu voltei, fiz as perguntas de corpo de novo. Corpo, se você escolher, né, abrir o instituto ali, vai criar mais? Sim. Vai criar mais para daqui 5 anos? Sim. Vai criar mais para daqui 20 anos? Sim. Então a gente sempre faz essa referência, ainda mais quando é coisas mais maiores, né, e mais a longo prazo que a gente está escolhendo, a gente sempre faz a pergunta de 5, 10, 20, às vezes até 50 anos. 50 anos, 1000 anos, não importa. E aí o que aconteceu, né? Tudo aconteceu, né? Trouxe até mim, eu não estava procurando, toda a alocação, todo o preparo da mudança foi feito muito rápido, de uma forma, com uma facilidade tremenda, assim. Eu não tive um probleminha, até contraproposta eu fiz e a contraproposta foi aceita. Tudo direcionado por essas ferramentas e tudo direcionado pelo meu corpo, né? Então, assim, o quanto a gente... se eu não tivesse essa ferramenta, se eu não tivesse essa confiança, esse engajamento com o meu corpo, quando isso acontecesse, será que a minha mente lógica não entraria naquele espaço de será que eu dou conta? Será que eu consigo? Será que vai dar certo? Por quê? Eu estava num ambiente onde eu tinha um custo que eu já estava lidando com ele ali e estava tudo bem. Então eu ia triplicar o meu custo. E aí é que eu falo, quando a nossa mente lógica, que aí ela olha toda essa realidade, ela vai entrando com as limitações, né? Com as crenças de que será que eu consigo? Será que dá? Será que não dá? E como eu tinha a ferramenta do corpo, o que aconteceu? O corpo deu as referências, e como ele vem dando sempre as referências, e as referências reais e verdadeiras, e que as coisas realmente acontecem, né? E acontecem realmente sempre para mais e sempre para expansão. Eu acreditei, eu confiei, né? Então eu fui lá e escolhi. E aí fiz toda a mudança do instituto. E aí uma outra coisa que aconteceu, e até eu coloquei no meu grupo do Instagram e do Telegram essa semana, que eu contei para eles, que era, né? Montando toda a estrutura do instituto, porque aí eu saí de um espaço onde eram 2 salas e fui para um espaço inteiro, né? Uma sede. Então eu tinha que ter estrutura, cadeiras, macas, geladeira, micro-ondas, televisão e um monte de outras coisas, né? Investimentos que eu tinha que fazer. E para fazer esses investimentos, eu pergunto pro corpo, né?
E tudo que eu ia investir, que eu pensava, precisa disso, pergunta pro corpo. Aí eu tinha algumas coisas que o corpo falava sim, tinha algumas coisas que o corpo falava não. E aí sim, a gente entra naquele espaço novamente. Ah, não tô entendendo por que o corpo precisa disso que o corpo tá falando não, né? Uma das coisas foi a geladeira, né? Porque desde o começo eu queria comprar a geladeira. E aí eu perguntava pro corpo, o corpo falava não. Perguntava pro corpo, o corpo falava não. Passava um tempo, perguntava de novo, o corpo falava não. Eu falava, como assim, corpinho? Eu quero comprar geladeira. E aí eu tava, toda vez que tinha curso, tinha classe, eu comprava gelo pro coffee, pras bebidas e tal. Aí eu perguntava, corpo, comprar geladeira? Não. Falei, ok. Aí eu perguntei pro corpo, eu vou ganhar a geladeira? O corpo falou sim. Falei assim, hoje como pode melhorar? Então eu vou ganhar a geladeira. Então tá bom, né? Como vinha as referências, tudo acontecendo, então tá bom. E foi assim que aconteceu. Passou-se, né, meses. Semana passada eu ganhei a geladeira. Eu ganhei a geladeira. Entendeu? Então, assim, assim, o quanto a nossa ansiedade, né? O quanto a gente quer ter o controle das coisas, o quanto a gente quer colocar a mão e ir lá e resolver. E às vezes não é a hora, não é o momento, ou aquilo ia acontecer de uma forma muito melhor. Como aconteceu com a classe do 3 dias de corpo. Porque eu tava escolhendo fazer o curso e ia levar 5 pessoas. Foi muito melhor, porque o curso veio aqui, nossa, foi uma realização para mim, assim, eu até chorei no dia do curso, né? Porque era uma coisa que eu queria muito, né? Então, e assim, a gente vai percebendo que, conforme a gente vai se afinando com o corpo, a gente vai entendendo, por mais que a gente não entenda as mensagens, né? Por que o corpo está respondendo aquilo? Se você realmente confia, você entra nas perguntas, você solta para o universo, as coisas elas vão chegando. E assim, é muito louco isso, porque eu falo assim, louco porque eu sou louco. Porque assim, eu vejo isso acontecer todos os dias. Eu entrei em algumas perguntas essa semana, porque eu faço pergunta toda hora, mas eu entrei em algumas perguntas específicas de algumas coisas que eu tava na escolha de realizar, e assim, as respostas caíram assim, ó, no meu colo, assim, de paraquedas. Então apareceu um, apareceu outro, que veio trazer aquilo que eu tava procurando, aquilo que eu tava buscando, né? As possibilidades de criar mais, de criar aquilo. Então, o quanto a gente realmente a gente está disposto a perceber a potência criadora que nós somos. Nós somos. Não sou eu que posso isso, nós somos, né? O que a gente precisa é o quê? Estar disposto, né? E estar na permissão de realizar, de escolher e realizar, né? Uma das coisas, né? Quando eu falo da ferramenta do corpo, né? Quando eu comecei, a gente faz pergunta pro corpo para tudo. Corpo, o que você quer comer? Corpo, o que você quer vestir? Corpo, o que você quer fazer? Às vezes a gente, sabe quando a gente tem assim, tem alguma coisa, algum compromisso para fazer, e aí fica aquela sensação assim, ai, nossa, parece que eu não quero, parece que eu não quero ir, parece que não é por aí, parece que não é assim, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa estranha aí. E aí, quando vem essas sensações, se você tem a ferramenta do corpo, você vai lá e você pergunta. Por que eu falo perguntar o que o corpo quer comer? Porque assim, o quanto a gente às vezes cria, né, nossos pontos de vista, se eu comer isso faz bem, se eu comer isso faz mal, se eu comer aquilo eu engordo, se eu comer aquilo eu emagreço. E a gente tem esse monte de ponto de vista criado por esta realidade, né? Do que as pessoas falam. O que funciona pra mim não funciona pra você, ou o que não funciona pro outro funciona pra mim. E aí o que acontece? Se a gente tem essa ferramenta, né, o que realmente o corpo vai, o que realmente o corpo está escolhendo comer, o que vai nutrir o corpo. Aconteceu vezes de eu perguntar se o corpo queria comer determinada coisa que minha mente estava falando que era para eu comer e o meu corpo falou não. E teve coisas que eu achei que não e o meu corpo falou sim. E é muito engraçado porque, assim, quando eu comecei a ter essa comunhão com o corpo, perguntar o que o corpo queria comer, né, o que ia criar mais, o que ia ser mais facilidade, eu tinha, às vezes, mal-estares com
com algumas coisas. E às vezes eu não sabia o porquê que aquilo estava me causando aquilo. E quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a perceber que esse mal-estar, eu não tinha mais mal-estar, eu não passava mais mal com certas coisas. Porque eu comia no dia, na hora, boa noite, gente, que eu comia na hora que o corpo queria comer. Tem uma coisa também que eu sempre falo, que é a respeito porque nós somos seres psíquicos, né? Seres que têm, vamos dizer assim, influências das outras pessoas ou das outras energias, das outras situações. Quando a gente fala isso, eu acho que eu falei em alguma live em algum momento, que 98% daquilo que a gente pensa e aquilo que a gente sente não é nosso, né? Então, se não é nosso, 2% só é nosso, então o quanto nessas questões também a gente não está querendo comer ou comer mais, em quantidade maior, e até certas coisas, por conta desses 98% também tem isso. Porque teve uma vez até que eu fui, uma das vezes, né? Que me tava com vontade de comer doce. Doce, doce, doce. Eu falei, que estranho. Aí eu fui perguntar pro corpo, você quer comer doce? Não. Aí o corpo veio, aí eu perguntei pro corpo assim, corpo, você quer tomar água? Ele falou sim. Não era doce. Entendeu? Então, assim, de quem que eu tava trazendo aquela informação de que meu corpo queria comer doce? Que falou, vixe, a Beli falou, vixe. Então, assim, e eu falo assim, de começar conversando com o corpo, com as perguntas mais simples, né? O que quer comer, o que quer vestir, o que quer ir no mercado agora, quer ir mais tarde, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Por quê? Porque você vai criando essa comunhão, esse engajamento com o corpo, vai criando facilidade. E aí, quando você precisa escolher coisas maiores, você tá afinado com o seu corpo. Seu corpo vai responder da forma mais tranquila para você. E aí você vai perceber o que realmente vai criar mais, né? E aí o que acontece? Uma das coisas eu criei, né, um e-book onde eu tô falando sobre as perguntas, né? Perguntas para tudo, para saúde, para dinheiro, para saúde, para dinheiro, para relacionamentos, perguntas para o dia a dia. Boa noite, Vivi, tudo bem? E também a ferramenta do corpo, né? Como conversar com o corpo, como você calibra, como você conversa, como tudo. E eu vou disponibilizar esse e-book gratuito para vocês. E assim, é uma forma até de levar para vocês com mais facilidade para vocês usarem essa ferramenta. Porque aí vocês vão ter o e-book, né? Tem na bolsa, tem no celular, e aí vocês conseguem utilizar isso com mais frequência, né? E aí, o que acontece? Tem também a outra ferramenta que eu uso muito, que são os puxões de energia, né? E o que são os puxões de energia? Para que serve? Os puxões de energia é uma ferramenta que a gente usa, como, né, parecido com uma meditação, em que você entra num estado meditativo, mas não no sentido de meditar, mas no sentido mesmo de expandir a sua energia, né? E fazer os puxões de energia do universo, daquilo que você está escolhendo. Como pode ainda mais o universo? Isso, como pode melhorar ainda mais o universo. E aí, o que acontece? Dentro do puxão de energia, né, você pode puxar qualquer coisa que você escolha. Você pode puxar relacionamento, você pode puxar para dinheiro, você pode puxar qualquer escolha, né? Se você quer vender um carro, se você quer vender uma moto, se você quer comprar uma casa, se você quer encontrar um lugar, assim, qualquer coisa. Então não tem limitação de nada. Você pode fazer puxão para qualquer coisa. E como que é que faz o puxão de energia? Aquele passinho que eu ensinei no começo, né? Ele que você baixa as barreiras, né?
Aí você expande a sua energia, né, para sua casa, para o tamanho da cidade, o tamanho do espaço. Aí você expande tudo. E aí você coloca uma bola de energia, né? Você imagina a bola de energia aqui na sua frente. Oi, Vivi. Ai, que bom que você gosta das minhas lives. Como pode melhorar? E aí você coloca uma bola de energia na sua frente, né? Depois disso. E aí você, vamos supor, a minha escolha é dinheiro. E aí eu vou começar a puxar dinheiro do universo, que eu tô lá expandida daquele tamanho, puxar para dentro dessa bola. E aí eu vou puxar a energia, puxo a energia do dinheiro, puxo a energia dos lugares onde tem dinheiro, de bancos, de lugares de multinacionais, né? De lugares milionários e tudo mais. E aí você vai puxando energia, puxa energia, puxa energia, puxa energia. Depois que você puxa a energia, você solta alguns fios da sua energia para o universo. Poucos, você mais puxa do que solta. Aí você puxa de novo. Aí eu falo assim, mas vamos supor, eu vou puxar a energia do dinheiro para o meu negócio. Eu vou puxar energia do dinheiro para mim. Eu vou puxar a energia uma forma de trazer dinheiro é alunos, ou é clientes, né? Ou é mais vendas. E aí eu vou puxar então energia dos clientes, né? Fazendo conexão com clientes, fazendo conexão com alunos, fazendo conexão com parceiros, fazendo conexão com novas formas de negócio, novas oportunidades. Aí você puxa energia, puxando energia, puxando energia, puxando energia. E aí, depois que você puxou mais energia, você solta de novo alguns fios lá para o universo. E aí você puxa de novo energia. E aí, quando você puxou bastante energia, você entra dentro dessa bola de energia, né? Aí você pode fazer agradecimentos, né? Você pode dar alguns comandos e aí pronto, você puxou energia. Algumas pessoas já conhecem, quem não conhece, no meu canal do YouTube, tem um podcast também. No meu canal do YouTube tem vários puxões de energia que eu criei, né? Então, se você entrar lá, tem pro dinheiro 1, tem pro dinheiro 2, tem para relacionamento, tem para escolhas diversas. Tem um novo que entrou ontem, que eu subi ontem, que é o puxão das infinitas possibilidades, que é onde você puxa também para qualquer coisa. E ali você vai criando cada vez mais engajamento, é a sua forma de fazer o puxão de energia. Existe forma certa de puxar energia? Não. Existe o jeito que for mais fácil para você, do jeito que funcionar para você, do jeito que você escolher. Então não existe uma receita, né? Existe, recomendo, a Vera colocou, existe o puxão de energia, né? Então, assim, tem gente que faz a bola, tem puxão meu que faz a bola, tem puxão não que eu puxo direto pra mim, né? E assim vai. Então, são duas ferramentas fantásticas de se criar. Uma delas, como eu contei pra vocês, né? Que eu puxei os alunos e a classe inteira pra cá. Né? Eu puxei a aluna que eu escolhi, né? Que eu queria para aquela classe. E também muitas outras coisas, né? Que outras pessoas. Tem uma pessoa que estava escolhendo vender um bem, né? E não conseguia vender, e já estava lá parado, já fazia uns 2 meses para vender. E aí essa pessoa chegou para mim e falou assim: não vende, não vende. Falei, faz o puxão de energia para vender. Aí a pessoa falou assim: eu vou fazer. Aí me pediu o puxão, eu passei, né? E a pessoa fez o puxão, ela vendeu no mesmo dia o bem. No mesmo dia. E assim, tem muitos depoimentos que eu tenho dos puxões que as pessoas me mandam, né? De que entrou dinheiro mais rápido, que ganhou coisas, recebeu presentes e muitas coisas. Porque quais são as formas, vamos supor, de dinheiro? Né? A forma de dinheiro não é só o dinheiro, né? Mas o dinheiro, alguma coisa que você ganha, um desconto que você ganha, né? Algum dinheiro inesperado que aparece. Se eu tô ao vivo no YouTube? Não, eu não tô ao vivo no YouTube. Eu tô ao vivo no Facebook e no Instagram. E no YouTube eu tenho os puxões de energia. Boa noite. Eu tenho os puxões de energia, né? Que são
Tem vídeos, tem lives, tem várias ferramentas lá que eu utilizo e que eu vou criando e eu vou colocando lá, tá? E aí, o que acontece? Todas essas ferramentas são formas da gente de criar mais possibilidades, né? Então, o quanto a gente pode criar através dessas ferramentas se a gente estiver disposto a utilizar e disposto a fazer, né? Pegar realmente a caixa. Já falei algumas vezes na live, falei assim, adianta eu ter uma caixa de ferramenta e ela ficar guardada dentro do armário, né? Para eu criar alguma coisa com aquela caixa, eu vou ter que tirar a caixa, abrir as ferramentas e usar as ferramentas. E é assim com as ferramentas de expansão de consciência. Se eu não pegar a ferramenta e não fizer, não me dispor e pelo menos tentar, eu não vou saber como vai funcionar e como foi funcionar para mim. Porque para mim funciona de um jeito, para você pode funcionar de outro e às vezes pode funcionar até melhor, porque cada um tem a sua própria forma de criar, certo? Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. Porque eu falei sobre o corpo, né? Falei sobre o puxão. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, se ficou com alguma dúvida, se eu fui clara o bastante para poder. Agora já sei. Para eu poder clarear para vocês. Alguém tem alguma pergunta? Me dá joinha, fala aí comigo. Enquanto espero para ver se alguém tem alguma pergunta, né? Se alguém colocar aí eu vou responder. Assim, uma das perguntas que eu recebi, né, ontem foi sobre a escolha, né? A gente pode escolher qualquer coisa. E na verdade a gente escolhe em incrementos de 10 segundos, certo? Então, eu posso escolher alguma coisa agora e posso escolher outra daqui a 10 segundos. Mas eu também posso manter a mesma escolha. Mas se eu tô mantendo a mesma escolha, então eu preciso mudar de escolha? Ou se eu tô mantendo a mesma escolha, eu tô fixa naquilo? Não necessariamente. Porque igual eu expliquei, né? A minha escolha lá atrás era o instituto. Mas o instituto, ele não foi o que é agora sempre. Ele começou de uma forma e aí ele foi expandindo, foi crescendo para chegar na minha escolha, que era o que é agora. Tá, mas a minha escolha é exatamente o que ele é agora? Não, porque eu ainda estou escolhendo expandir cada vez mais. Então eu posso manter a minha escolha original, que é eu escolho o Instituto Karina Gomes, mas eu posso desta escolha criar possibilidades, né? Então como que é a forma de escolher? Então vamos supor que eu tenho a escolha do instituto e vamos supor que aparece uma outra forma de negócio que seja dentro dessa área, que vai expandir mais, que vai crescer mais. Então eu não mudei minha escolha, eu só tô expandindo, eu só tô criando possibilidades. O que acontece às vezes? Às vezes eu tô escolhendo uma coisa e aquilo não tá se atualizando. Então tá demorando, não acontece, né? E a gente tem muito isso. Mas aí eu tenho que mudar de escolha se não tá acontecendo, se não tá atualizando, se não tá vindo. Não necessariamente você precisa mudar de escolha. Às vezes você vai precisar mudar os caminhos que você tá criando para chegar naquela escolha. Porque às vezes o que acontece? Quais são os pensamentos, né? Os pontos de vista fixos, as definições que a gente criou de realizar aquela escolha. Então, às vezes a sua escolha só não está sendo atualizada porque você definiu que tinha que ser de uma forma. Então, você não está aberta para as infinitas possibilidades de atualizar aquela escolha, né? Então, o que eu preciso fazer aí, neste caso? O que eu preciso fazer é fazer as perguntas para que eu expanda a minha consciência, para eu perceber quais são as infinitas possibilidades que eu tenho para criar e para realizar aquela minha escolha. Então, não necessariamente eu preciso mudar de escolha. Às vezes eu só preciso mudar
é, o que eu estou fazendo para aquela escolha ser atualizada, né? Porque é a mesma coisa. Quando eu escolhi o instituto, eu comecei uma sala de atendimento e o meu sonho, que era para dali, né, na mente lógica dessa realidade, que era para dali 10, 20 anos, né? Mais daqui 10, 20 anos, de chegar no instituto com cursos e tudo mais, mas que da onde eu estava ali, eu não via formas, eu não via possibilidades de alcançar aquilo, de atualizar aquilo, né? E aí o que começou a acontecer? Eu comecei a destruir e descriar todas as definições, expectativas e conclusões e definições que eu tinha com relação ao instituto, né? E eu comecei a fazer perguntas para o universo para que aquilo viesse consciências de possibilidades de como eu iria criar isso, de como eu atualizaria isso. E aí que começou a acontecer, né? Aí veio o primeiro curso, que foi de radiestesia, mesa radiônica, aí depois me tornei facilitadora, e aí depois veio o curso de cone, e aí eu já fui para um lugar maior. Então começou a formar. Eu mudei a minha escolha? Não, eu só mudei a forma de criar. Eu tirei as limitações, né? Aquilo que estava definido de como deveria ser, né? E fui olhando para todas as possibilidades. E fui fazendo o quê? Estando na permissão e disposta a criar as novas possibilidades. E a coisa foi criando. E aí chegou um ponto, né, que aí já estava dando, a gente já tinha outros cursos, aí tem o curso de Reiki, Karuna, que é um curso maravilhoso, né, que foi o Rafael, meu mestre lindo, maravilhoso, que eu amo de paixão, que trouxe para mim esse curso, e é um curso também fantástico, e aí foram agregando outras, né, outras coisas, e o que aconteceu? Ficou pequeno. Precisava expandir de novo. Entrei nas perguntas, na ferramenta do corpo, puxão de energia, atualizou o instituto. Então, assim, a minha escolha não mudou. O que eu mudei foi tudo aquilo que estava ali estreito, limitado, né? Só de uma forma que eu não tinha, como fala, perspectiva de como realizar aquilo. E aí foi expandindo a minha consciência, eu fui criando espaço, foi criando novas formas de atualizar minha escolha. E ela foi atualizada. E hoje eu tô fazendo o quê? Né? Se eu acabei de falar para vocês que o que o Instituto é hoje ainda não é, assim, a minha escolha não tá finalizada ali, porque eu tô escolhendo mais. Então, o que eu estou fazendo hoje? Mudou a minha escolha? Não, mas eu estou já neste momento expandindo cada vez mais para infinitas possibilidades, vendo novas formas de negócio. Como que eu faço isso? Eu entrei nas perguntas por conta disso, né? Como que eu expando mais, né? Como que eu chego mais no Instituto 1, Instituto 2, Instituto 3? E aí, dentro das perguntas, me apareceu uma pessoa, apareceu outra, né? E aí a gente já tá vamos dizer assim, criando um modelo de negócio, criando formas, tudo, de estruturar. E como que a gente faz isso? É se movimentando, é percebendo que a gente pode estudar mais, a gente pode ter mais conhecimentos, mais parceiros, as pessoas sempre vão fazer parte das nossas criações. Elas vão ser contribuições. Então, quando a gente pede, a gente, né, faz a pergunta para o universo, que já é o pedido para o universo, a gente solta, ou a gente faz o puxão de energia, a gente faz as conexões, a gente está fazendo esse engajamento energético, né, criando essa onda energética para que tudo isso chegue até a gente com facilidade. Que isso que é o mais importante, né? Com facilidade. E chega. E aí, quando você tá na permissão, você não tem barreira levantada, você tá disposto, né? Você realmente quer sair da caixa, você começa a olhar as possibilidades e aí você começa a desenvolver e mais infinitas possibilidades, mais infinitas possibilidades, mais infinitas possibilidades. Então, a escolha, ela não precisa mudar, você pode escolher a mesma coisa. O que às vezes a gente precisa perceber é a forma que a gente está, como a gente está, quais são os pontos de vista que a gente tem sobre isso que está criando a minha limitação de expansão. Eu tinha um ponto de vista muito engraçado
lá atrás, que foi, que é criado, é, que é criado pela nossa sociedade, né? Por essa realidade de que a maioria, oi Edi, boa noite, tudo bem? Que a maioria das formas de expansão, por exemplo, né? Quando eu comecei a trabalhar com as terapias e que eu atendia ainda, tinha espaço na minha casa, ainda não tinha o instituto, né? As pessoas sempre falavam assim pra mim: ah, nossa, mas o seu trabalho é a propaganda, a melhor propaganda é o boca a boca. E eu comprei isso, tá? Eu comprei isso por muito tempo. E na verdade, é uma ferramenta maravilhosa o boca a boca. Sim, ela é, mas ela não é a única. Ela não é a única. E o que aconteceu? Mesmo eu abrindo o instituto, né, que eu estava começando a atender, estava começando a expandir, um dia eu me peguei com esse pensamento. Porque uma pessoa, eu já estava em arte, já estava usando as ferramentas, tudo, uma pessoa chegou para mim e falou assim: ah, mas nossa, olha, o seu trabalho, a melhor coisa é o boca a boca. Aí me caiu uma ficha, eu falei assim: peraí, como assim? Pode POC nisso aí. Por quê? Porque assim, como assim? Se eu tenho um ponto de vista fixo de que a melhor forma, né, que a única forma é o boca a boca, eu estou criando um impedimento, a limitação de receber os clientes de todas as outras formas possíveis que existem. E quando eu percebi isso, eu falei assim: não, eu preciso destruir, descriar essa crença agora. Então, não. Meu cliente, ele vai vir do Instagram, ele vai vir do Facebook, ele vai vir do YouTube, ele vai vir da rua, ele vai ver a fachada na porta, ele vai vir de qualquer lugar. Então, assim, por isso quando eu falo o importante da escolha, né, por isso que a gente entra nas perguntas. Porque eu estou escolhendo e não está acontecendo, o que tem aí que eu não estou percebendo? E aí, quando a gente entra nas perguntas, começa a vir cair as fichas, né? Da onde a gente está se limitando que aquilo não está expandindo. E depois que eu realmente fiz isso, as coisas começaram a mudar. Começou a mudar nas redes sociais, começaram a mudar de outras formas, né? Já veio gente até de outros estados, até de outro país falar comigo. Então, qual é realmente a limitação da expansão? Então, quais são os pontos de vista que a gente tem, as crenças que estão criando a limitação da gente realmente escolher e realmente atualizar as nossas escolhas? Então, é isso que eu percebo que é mais complicado. E a outra coisa que normalmente as pessoas se limitam para eu realizar minha escolha, eu preciso de dinheiro. E o que eu digo para vocês? Que quando você tem o dinheiro, não é uma escolha, é uma decisão. E o dinheiro, ele não faz nada. Então, toda a criação, ela começa na escolha. Ah, eu escolho isso, mas eu vou escolher quando eu tiver dinheiro, sei lá quando. Mas assim, e se você escolher de verdade, escolher de coração e fazer as perguntas para o universo? Universo, o que se requer para eu atualizar essa minha escolha? O que se requer de mim, universo, para se atualizar essa minha escolha? Eu falo isso por quê? Porque nem todas as escolhas que eu fiz, eu tinha o dinheiro ali naquela hora para fazer. Mas como eu escolhi, eu demandei do universo, eu usei as ferramentas. As possibilidades, elas foram acontecendo, elas foram chegando e o dinheiro se atualizou para eu realizar aquela minha escolha. Quando eu fui fazer o fundamento, eu dei esse depoimento no fundamento. Quando eu escolhi fazer o fundamento, eu não tinha o dinheiro para pagar o fundamento. Mas eu escolhi, fui lá, fiz a inscrição. Universo, o que se requer para atualizar a escolha do fundamento na minha vida? Universo, né? O que se requer de mim para atualizar isso? Universo, quais são as infinitas possibilidades de se criar esse dinheiro para que eu realize essa escolha? Eu fiz isso. Eu fiz as perguntas, fiz a inscrição e segui a vida, soltei. E num dia, assim, do nada, eu recebo uma proposta que não estava esperando, não tinha nada a ver, não era uma coisa que
criada ou que eu já tinha feito, eu recebi uma proposta. Você não pode prestar uma consultoria na área de casamentos aqui para mim? Eu vou te pagar. Quanto você cobra? E eu falei, uau, como pode melhorar? Porque na hora me veio a ficha assim, olha aí a minha pergunta para o universo. Olha aí a forma de eu atualizar minha escolha. E eu recebi e paguei o fundamento 2 dias antes do fundamento. Então, assim, o quanto a gente se limita. Oi, Cris, linda. Beijo, amor. Quanto a gente se limita nas nossas escolhas que a gente não consegue escolher porque não tem dinheiro, porque não tem isso, porque agora não dá ou porque isso não dá. Então, assim, eu passei 3 ferramentas aqui hoje de que vocês podem utilizar para criar mais possibilidades na vida de vocês. 3. Mas se bobear, passei até mais. Acho que... Por quê? Porque através das perguntas, através da ferramenta do corpo, através do puxão de energia, vocês podem criar tudo isso. Mas a primeira coisa é escolher. Sem a escolha, não cria nada. Se eu falar, eu queria. A escolha, se você não escolher, não cria nada. Então, a primeira coisa é a escolha. Tudo começa na escolha. E aí, se eu escolho, eu vou fazer as perguntas, eu vou fazer a puxão de energia, eu vou usar as ferramentas para expandir, para criar as infinitas possibilidades. Ai, mas olha, pensando aqui agora, não tem possibilidade disso se realizar. Tá, pensando, mas eu tô falando para você não pensar. Eu tô falando para você usar a ferramenta do corpo. Por quê que eu tô falando isso? Porque não é na nossa mente lógica que a gente vai criar as infinitas possibilidades. Porque a nossa mente, ela vai dar referência daquilo que você conhece. Né? Então, o que realmente a gente pode criar através das ferramentas? Quanta coisa a gente pode criar? Então, em vez de entrar, né, na questão de eu não tenho possibilidade de criar isso hoje, que tal mudar a pergunta? Universo, o que se requer para ser atualizada essa escolha na minha vida imediatamente? Porque assim, como, quando, onde, por quê, que forma que isso vai acontecer, não é a sua função, não é a minha função, essa é a função do universo. A sua função é escolher, é expandir, e é estar disposto e na permissão para receber as infinitas possibilidades de se realizar aquilo. E você fazer as suas movimentações. Né? Porque quando vem... Porque não adianta, eu faço a escolha, eu pergunto para o universo traz uma possibilidade para mim, e aí eu também não faço nada com aquela possibilidade. Isso também não vai criar. Então a gente tem que ter a nossa movimentação. Como eu vejo muita gente falar aí, né? Levanta a bundinha da cadeira e vai correr atrás de realizar a sua escolha. Agora, o que não vai realizar a nossa escolha é toda vez a gente colocar uma justificativa para não escolher. Porque eu vejo muito por aí, né, muitas pessoas criando justificativas para não escolher. Né? E às vezes justificativa é em outras pessoas ou em situações, né? Então, assim, se você escolhe realmente, se você escolhe de verdade, se você escolhe do fundo do seu coração, então escolha e faça as perguntas. Expanda a sua consciência, né? Se abra para as infinitas possibilidades. O que, assim, quando eu te falo assim, se abra para as infinitas possibilidades, gente, as possibilidades podem vir do lugar que a gente menos espera. E às vezes a possibilidade de uma coisa assim que você fala assim, nossa, como não pensei nisso antes? É assim. E a consciência, ela é o quê? Ela é quando você percebe, nossa, eu já sabia disso e não sabia que sabia, né? Ou já sabia disso e nunca, né, caiu a ficha. É assim, porque o saber do ser infinito é assim. Né? Essas ferramentas que eu tô falando para vocês e que eu tô passando tudo, elas são ferramentas de empoderamento de você. De você empoderar o seu saber.
Todo mundo tem o seu próprio saber. Então essas ferramentas são para isso. Não é para me seguir assim, como mestre, como, né, chefe, não. A minha contribuição é passar as ferramentas para vocês usarem, para vocês utilizarem o saber de vocês, porque todo mundo tem o seu próprio saber. A melhor forma de você criar e de você mudar a sua vida é você sendo você e você usando o seu saber. Entende? Então, cada vez que você é você, cada vez que você usa o seu saber, você está criando a sua mudança e você está criando a mudança à sua volta. Você está criando a mudança no mundo. Entende? Como pode melhorar ainda mais? O que mais é possível que eu ainda não considerei? Então, tudo isso e um pouco mais. Como pode melhorar? Oi, Pri, boa noite, tudo bem? Gente, eu acho que ninguém fez nenhuma pergunta. Alguém tem alguma pergunta sobre as ferramentas? Ficou com alguma dúvida? Porque aí eu esclareço mais aqui. Oi, Rafa! O Rafa tava aqui, eu não tinha visto. Oi, lindo, meu amor, meu mestre Reiki, meu professor lindo, maravilhoso. Vamos fazer uma classe de facelift em breve, em maio. A agenda dos cursos já está disponível lá na página do Instagram, do Facebook, né? Tem também puxão de energia novo, tem curso novo, né? Vai ter a mesa nova de radiestesia que vai ser lançada no curso agora em maio, uma mesa nova, bem legal. Então, né, para vocês que me acompanham ou que não viu ainda, né, nas redes está tudo lá. Alguma pergunta, gente? A gente já fez 1h17. No Instagram até já caiu, porque lá é só 1 horinha de live. Alguma pergunta, amores da minha vida? Alguma perguntinha? Acho que todo mundo entendeu, né? Quero ver todo mundo perguntando pro corpo. Se fazer a conexão com o corpo. Ney, deixa eu entender. Você perguntou se fazer a conexão com o corpo de manhã, você pode fazer as perguntas durante o dia? Sim. Aliás, a todo momento, a qualquer momento. Sim. Na verdade, quando a gente está conectado com o nosso corpo, né? Essa conexão ela já existe, né? A gente só precisa perceber, né? Então, assim, quando eu falo, né, o quanto às vezes a gente não deu valor ao nosso corpo, que é o que a gente vive aqui nessa matéria, né? Então, assim, quando a gente cria mais comunhão, essa conexão ela fica mais afinada cada vez mais. Então, assim, o que eu acho interessante, principalmente quando está começando, né, a fazer essa comunhão com o corpo, né? Fazer as perguntas para o corpo toda vez que for fazer uma pergunta no começo, sempre baixar as barreiras, né? Pedir para o corpo mostrar o sim e o não, e aí a partir daí começar a fazer as perguntas, tá? E assim, e sempre perguntar também, né? Se aquela escolha, se vai criar mais, né? Se vai expandir mais para dali 5, 10, 15, 20, 50 anos. Principalmente quando é coisas que é mais a longo prazo, para ter a referência se aquilo é o que vai criar mais. Então, às vezes tem várias perguntas, aí você vai perceber ali daquelas qual que vai criar mais, né? Mas lembre-se o que eu falei, né? Mesmo que o seu corpo fale sim ou não, no final, quem vai decidir escolher ou não é sempre você, tá certo? Sempre é a gente que vai escolher, tá? O corpo, ele só traz a referência, né, vamos dizer assim, daquilo que vai criar mais, daquilo que é mais expansivo, daquilo que realmente vai trazer mais facilidade para a nossa vida, tá? Eu posso, né? Eu já tô até vendo aqui alguém. Eu posso fazer essas perguntas para relacionamentos? Sim,
Por isso que é uma pergunta para relacionamento, a gente vai perguntar sempre, isso vai criar mais, você vai me nutrir mais, eu vou ser mais alegre, mais feliz para daqui 5, 10, 15, 20 anos? Entende? Né? Porque você não vai perguntar assim, corpo, você quer essa pessoa sim e já sai correndo. Não. Faça as perguntas se daqui, se vai criar mais, né? Se vai expandir mais. Olha, uma coisa que eu sempre falo é que assim, isso tá no e-book. O seu corpo, ele nunca vai jogar contra você. Ele não vai colocar você numa enrascada. A sua mente coloca, mas o seu corpo não. Porque ele não vai jogar contra ele. Entendeu? Por isso que eu falo a importância. Isso, Nê. Então é isso mesmo que eu respondi. Então você pode expandir e fazer conexões tudo e perguntar durante todo o dia. A Dani perguntou se o e-book já está disponível. Ele está pronto, né? E ele vai ser disponibilizado em breve. E aí eu vou falar para vocês, vou passar para vocês como ele vai ser disponibilizado. Que é só, na verdade, é só isso que está faltando, tá? Porque a gente teve que mexer em algumas coisas do site e tal para poder disponibilizar. Mas ele em breve, já tá aí já. Mais alguns dias já vai estar disponível. E aí eu fiz o teste. Deixa eu pegar aqui para vocês. E eu fiz o teste, ele dá para imprimir. Não tá, não, esse aqui é só um modelo, tá, gente? Não é o final ainda. Mas ele dá para ele não é o final, como ficou a forma final, mas ele dá para imprimir, ó, como um livrinho, tá vendo? Ai, gente, é tão lindo, eu tô apaixonada por ele. Tá certo? Gratidão a vocês. Bom, não tem nenhuma pergunta? Então tá bom. Gente, eu vou então me despedir de vocês. A live ela fica disponível, depois eu subo ela pro YouTube, fica disponível lá. Quem ficou com alguma dúvida ou não viu inteiro, quer ver depois. Se inscreve no canal, curte, dá joinha, manda um beijo. Ficou lindo, né? Ficou lindo. Tem que muita gratidão a todas as pessoas envolvidas nesse e-book aqui que me ajudou nessa criação, né? O Alberto, a Camila, a Dani e a Renata. Então tem bastante o Fábio também, que também editou para mim um monte de coisa e tal. Então tá bom, gente. Espero que tenha sido contribuição para todos vocês, que vocês tenham gostado. Quem não tá no grupo do Telegram, que eu vou disponibilizar no grupo, eu disponibilizo ferramentas todos os dias no grupo do Telegram. Mas eu tô criando um programa de expansão, né, de empoderamento da realidade financeira, né, de dinheiro. E quem quiser participar, né, quem quiser estar ali junto com as ferramentas, no Instagram, no Facebook tem o link, né? Que você clica lá no link e vai direto pro grupo, né? O grupo é só clicar no link e já vai direto lá pro grupo e você pode participar e receber todas as ferramentas e ter a contribuição do grupo todo, tá certo? Obrigada, amor da minha vida, Bianca. Gratidão a vocês por estarem aqui, por estar na disposição também de receber mais, e de expandir mais, e de crescer mais, tá certo? Gratidão, tá certo? Um grande beijo, fiquem com Deus, boa noite, gratidão. Qualquer dúvida também, sabe? Tem WhatsApp, tem Messenger, tem direct, só chamar, tá certo? Beijo, fiquem com Deus. Lindona. Tchau, gente.